Oi, meu nome é Brisa Marina, sou professora e artista plástica e hoje a gente vai aprender como fazer essa estampa estilo tie-dye, de um jeito muito fácil. Essa oficina faz parte do Festival Gratidão, realizado pelo Sinestesia. Para fazer essa técnica, a gente vai precisar de uma camiseta de algodão, de preferência branca ou de uma cor bem clara. A gente vai precisar também dessa tinta aqui, da Acrylex. Também vamos precisar de 2 pratinhos plásticos, que vão servir de suporte. E também um borrifador com água. A primeira coisa que a gente vai fazer é molhar a camiseta. A gente vai molhar e torcer. Ela não pode estar muito encharcada, mas tem que estar bem úmida para a tinta poder se espalhar. Com a camisa molhada, a gente vai posicionar ela em cima de uma bancada com a parte das costas virada para cima, porque desse jeito as dobras vão ficar mais bonitas. A gente vai pegar aqui mais ou menos no meio da camisa, as 2 partes, e a gente vai torcer, vai fazer esse movimento de torcer ela aqui. E enquanto ela for dobrando, a gente vai arrumando aqui as pregas, essas dobrinhas aqui, para ficar mais organizado. A gente faz isso com bastante cuidado, pode fazer bem devagar para ficar bem certinho. Depois que ela estiver assim, a gente vai colocar com cuidado no pratinho, porque a gente vai jogar tinta aqui e não pode molhar a mesa, né? Posiciona aqui, dá uma organizada. E agora a gente vai para a parte da tinta. Vou começar pela cor azul, porque eu escolhi essas 3 cores e aí a gente vai intercalar uma cor fria, uma cor quente e outra cor fria. Você pode utilizar mais cores se você quiser. Essa tinta é uma tinta própria para pinturas nesse estilo. Ela serve tanto para tecidos em algodão, como também para tecidos mais leves, como seda e cetim. Aí aqui a gente vai intercalando as cores. Aqui eu estou fazendo algumas listras, porque quando a gente abrir, vai ficar mais ou menos esse movimento em espiral. Vou voltar para o azul e repetir a ordem. Vou colocar um pouquinho mais de roxo aqui no meio, que eu achei que ficou pouco. E lembrando que esse formato aqui é só um tipo de amarração que a gente pode fazer. Existem outros tipos que geram padrões diferentes, também fica bem legal. Agora a gente vai pegar o outro pratinho e posicionar em cima para a gente poder virar e pintar do outro lado.
e a gente vai repetir o mesmo processo. Agora a gente usa o borrifador para as tintas se misturarem um pouco aqui. E a gente precisa deixar secar por 2 ou 3 dias. Oi, tudo bem? Eu sou a Brisa, professora de arte, e hoje a gente vai aprender como fazer um kit de aquarela caseira. Isso mesmo, com materiais simples que você pode encontrar aí na sua casa ou então que você consegue comprar fácil no supermercado. Presta atenção na lista de materiais que a gente vai precisar: bicarbonato de sódio, amido de milho, a famosa maisena, vinagre, melado de cana ou mel e corante, que pode ser a anilina ou o xadrez. Nas minhas experiências, com o xadrez fica melhor, fica mais pigmentado. A gente também vai precisar de um pote de vidro, 2 colheres, tampinhas de garrafa que a gente vai usar para colocar a tinta. Pode ser pequenininha, pode ser maior, depende da quantidade que você for fazer. A gente pode usar também forminhas de gelo para colocar cada cor em uma partezinha. E um palitinho de churrasco para misturar. E aí, bora aprender? Então vamos lá para a nossa receita. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui 1 colher de bicarbonato. Não precisa ser muito cheia. Agora a gente vai colocar um pouquinho menos do que 1 colher de vinagre. Eu estou usando vinagre de maçã, mas pode ser qualquer um. Vocês vão ver que ele vai ferver bastante. A gente vai misturar e vai esperar parar de borbulhar. Vou colocar só mais um pouquinho de vinagre. Mistura bem. Agora eu vou colocar 3 gotinhas de melado de cana, que pode ser mel também. Mas eu só tenho esse, então eu vou usar o melado. É bem pouquinho. A gente vai colocar meia colher de maisena, o amido de milho. Ok? E a gente vai misturar. Vai ficar um pouco duro, mas é assim mesmo. É só você ir misturando que vai dar certo. Tem que misturar bastante. Agora a gente vai pegar essa mistura e vai colocar nas tampinhas. É só posicionar a colher em cima que ele vai escorrendo e aos poucos vai assentando lá na tampinha. Não pode encher muito a tampinha porque tem que sobrar espaço para o corante. Se você achar que foi pouco, basta dobrar a receita. Eu não estou fazendo muito porque eu já fiz algumas antes de teste e não quero fazer para sobrar demais. Agora a gente vai colorir cada uma das nossas tintas. Eu estou usando aqui o corante xadrez líquido. Esse corante a gente usa para tingir tinta de parede, cimento e encontra em material de construção. Você também pode usar a anilina, caso você vá oferecer a tinta para criança. E a anilina, ela pode ser levada na boca e não tem nenhum problema, né? A anilina é comestível, mas o xadrez fica melhor. A gente vai fazer o seguinte: pingar algumas gotinhas, pode colocar bastante. E aí pega um palitinho e mistura bem. Tem que misturar muito bem o fundo, para não ficar nenhuma parte sem cor. Para fazer o laranja, eu vou misturar o vermelho e o amarelo. Achei que ficou escuro, vou colocar um pouco mais de amarelo. Agora o azul. E para fazer o verde, a gente mistura o azul com o amarelo. Na hora de misturar as cores, pode caprichar bem na quantidade de pigmento. A cor que fica aqui, geralmente é mais escura do que a cor que vai sair quando a gente for pintar. Agora eu vou misturar o vermelho com o azul para fazer um roxo. Agora o amarelo.
e por último o preto. Depois de preparar toda a receita, você vai deixar a tinta secar por 1 ou 2 dias e ela vai endurecer totalmente. Para guardar, você deve colocar ela em um potinho com tampa. Eu usei esse aqui, dá super certo. Agora, bora pintar um desenho usando essa aquarela. Depois de secas, as nossas tintas ficam assim. Para pintar, a gente vai precisar de um desenho, um papel para a gente testar a tinta, 2 potes com água, pincéis macios, de preferência, e eu vou usar essa tampinha para ir misturando as tintas também. E para usar a tinta é muito fácil. A gente molha o pincel na água e passa aqui. A tinta vai ficar no pincel. Aí a gente pega uma tampinha ou qualquer superfície lisa e vai colocando a tinta e colocando mais água. Quanto mais água você colocar, mais clara vai ficar a tinta, mais suave vai ficar a tinta. E aí a gente usa um papel de rascunho para poder testar e ver a tonalidade que a gente quer. Se eu quiser mais escuro, eu coloco mais tinta. Dessa forma, a gente também pode misturar uma cor com a outra para fazer uma terceira cor. A gente usa um outro pote com água para poder lavar o pincel. Vou misturar o amarelo com o verde para ficar um verde mais claro. O tom já está diferente. Agora que você já aprendeu, dá para fazer aí em casa a sua própria aquarela. Essa atividade, além de ser muito divertida, ela mostra que a gente não precisa gastar uma fortuna comprando materiais caros para poder pintar. A aquarela é uma técnica de pintura muito antiga que surgiu há mais de 2000 anos e ela é uma tinta que tem como base a água e o pigmento. Então por isso que tem esse nome, aquarela vem de água. A principal característica da aquarela é a transparência. Assim, quando a gente quer usar o branco numa pintura, a gente não usa a tinta branca, a gente deixa o papel aparecendo no fundo. A gente deixa algumas áreas do papel sem a tinta. Também é preciso diluir bastante a tinta com a água para que ela fique mais suave e mais transparente. As pinturas em aquarela geralmente têm cores mais suaves e transmitem mais leveza. Um exemplo de um artista que utilizou muito a técnica da aquarela é o francês Jean-Baptiste Debré. Debré veio para o Brasil em 1816, junto com a Missão Artística Francesa, que tinha como objetivo trazer o ensino da arte acadêmica para o país. Em 1931, o Debré retorna para a França e pouco tempo depois ele lança um livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Nesse livro, Debré mostra um pouco das florestas e dos selvagens, das atividades agrárias e do trabalho escravo e também dos acontecimentos políticos e culturais do país. Ele pinta cenas típicas de atividades e costumes do Rio de Janeiro, se preocupa muito em retratar as questões sociais da cidade. Vale a pena pesquisar e conhecer um pouco mais sobre esse artista. Existem aquarelas de vários tipos e valores também. Tem aquarela de bisnaga, aquarela de pastilha, aquarela líquida
E tem também aquele lápis de cor aquarelável que, quando você passa o pincel molhado em cima, ele se transforma numa aquarela. Mas a gente também consegue criar esse efeito de aquarela usando outros materiais, como a tinta guache. É só a gente usar a tinta guache diluída com um pouco de água e na hora de pintar, a gente tenta deixar algumas partes do papel em branco para trazer aquela suavidade. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Bora aprender? Então vamos lá aprender como se cria o efeito de aquarela usando apenas a tinta guache. A gente vai precisar então de tinta guache comum, as cores que vocês tiverem. A gente vai usar também pincéis, de preferência esses mais macios. E também vamos usar tampinhas para a gente misturar a tinta. Pode ser tampinha de qualquer tipo. Outra coisa que a gente vai precisar é de fita crepe. A fita crepe a gente vai usar para prender o papel na mesa, porque esse papel que eu estou usando é um papel comum, papel Chamex, e ele é muito fino para esse tipo de pintura. Então a gente vai prender a folha na mesa para que o papel não enrugue tanto e também ele vai deixar uma bordinha muito legal em volta. Esse desenho aqui eu já tinha feito usando essa técnica. E o papel é esse papel Chamex mesmo. Eu vou usar esses materiais simples porque eu sei que é mais fácil de vocês encontrarem. Agora que eu já prendi o papel na mesa, a gente vai começar a pintar. Eu já tinha feito aqui um desenho com lápis bem clarinho. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente pega um pouco de tinta guache, coloca na tampinha e depois pega um pouco de água e coloca na tampinha para diluir essa tinta. Ela tem que ficar rala, mas não muito. E uma dica legal é a gente usar um papel de rascunho para poder testar a tonalidade da tinta. Tá bem escura ainda, vou clarear mais um pouquinho. E aí você vai colocando água. Se acontecer de manchar a sua folha, você vem com um paninho. Tudo sob controle. Mais um pouquinho de água. E agora sim ficou na tonalidade que eu queria. Eu vou começar a pintar e vocês vão ver que algumas partes eu vou deixar em branco. Mas é assim mesmo que funciona. Vocês vão reparar que esse papel ele absorve muito a tinta e fica bastante manchado. Mas isso melhora muito depois que a tinta seca. Aqui eu vou misturar um pouquinho de preto porque eu quero esse verde um pouco menos vivo. É legal a gente misturar os tons e as cores das tintas para criar outras cores e outras tonalidades das cores. Agora é só esperar secar. Esperei secar e agora a gente já pode tirar a fita crepe. Tirar com bastante cuidado para não rasgar as beiradinhas. E tá pronta a nossa pinturinha. Só lembrando que essa técnica é uma alternativa para quem não quer gastar dinheiro comprando aquarela e papel próprio para aquarela. Dá para criar e se divertir com materiais muito baratos. Agora que você já conhece essa técnica muito fácil de pintar com efeito de aquarela, tenta fazer aí na sua casa. Pode usar as cores que você tiver e o papel que você tiver também. Se cuida, fica em casa e até a próxima!